E traz novamente aí as imagens do ocorrido lá no último domingo, em Brasília. Você está vendo aí o início, havia proteções, né, colocadas limitando o acesso de pedestre à área lá da Praça dos Três Poderes, e onde ficam os prédios dos três poderes, Legislativo, Executivo, Judiciário, Palácio do Planalto, STF, Congresso Nacional. E aí o momento em que os manifestantes, em maior número, né, forçam a passagem, forçam a entrada. A barreira policial não foi suficiente para conter, e aí eles, em maior volume, conseguem ter acesso à área onde estava restrita a presença de pessoas. Daí para frente, o que se viu foi um quebra-quebra, atos de vandalismo tomando aí os três prédios e uma força de segurança lá presente acuada, de alguma forma, né? Acuada em menor número, aparentando não ter nenhum plano de contingência para ser colocado em prática em tempo hábil, né? E os manifestantes avançaram e terminaram tendo aí aproximadamente 2 horas, né, para ação livre. Aí você percebe aí o esforço de policiais montados a cavalo. Olha o que aconteceu: manifestantes atiraram objetos, derrubaram um dos policiais, bateram, houve agressão física, né? Então tudo isso aconteceu e a gente mostrando, trazendo essas imagens e revelando para você, né, o tom do que aconteceu lá no último domingo. Nós estamos recebendo aqui no Jornal do Piauí o professor, sociólogo, doutor em antropologia e também especialista em segurança pública, Arnaldo Eugênio, a quem a gente deseja uma boa tarde. Obrigado pelo convite, é sempre um privilégio estar aqui para a gente poder debater alguns aspectos envolvendo esse episódio lamentável em Brasília. A impressão que o senhor tem, com base nisso que a gente viu, aparentemente uma manifestação pacífica, os manifestantes ali conversando com os policiais, mas terminou avançando para essa situação totalmente descontrolada. Há uma sugestão de que houve erro e conivência. A impressão geral do senhor, antes da gente entrar nas questões pontuais aí. Bom, com base nas informações já levantadas até agora, as informações preliminares mostram que esse episódio foi planejado previamente, teve financiamento, ele tem raízes no Brasil e fora do Brasil, ele envolve pessoas da área civil e militar. Isso mostra que aquela ameaça que já havia sido feita no ano passado, no 7 de setembro, pelo então presidente da República, ela foi subestimada e o resultado foi trágico. E serve também de exemplo para os três poderes e para a sociedade refletir também o risco que o Brasil corre quando ele fica flertando com a ditadura, fica flertando com o fascismo. Olha o resultado. Professor, a gente teve ali de início aquela barreira que estava montada, estabelecendo ali o limite, e uma quantidade de policiais que a gente percebe ter recuado quando os manifestantes avançaram. Houve o uso de spray de pimenta e depois realmente a tropa recuou. Naquele momento ali foi usado o uso, ou foi, na verdade, utilizada a força que havia disponível, ou não tinha como resistir? Na realidade, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Essa barreira de contenção aqui, essa barreira de contenção, ela já estava armada um pouquinho mais à frente, na sexta-feira. Já havia um acordo entre o ministro da Justiça e o governador do Distrito Federal para fazer esse isolamento da Praça dos Três Poderes, para prevenir exatamente esses atos. Porque já havia informação do Serviço de Inteligência da Polícia Federal e do SNI que já essa manifestação já estava sendo articulada no Telegram, e que o objetivo final era para, de fato, avançar. E aí o que acontece? Há outros episódios que são interessantes nesse conjunto. O secretário de Segurança do Distrito Federal, que era o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que instigou todo esse movimento, ele entra de férias na semana que antecede o evento. Muita coincidência, ele vai para os Estados Unidos, onde está a pessoa que mais incentivou do ponto de vista político. Você observa aqui que a quantidade de policiais que estão ali é totalmente incompatível com a situação.
E não é porque Brasília não tenha um policiamento capaz de dar conta desses conflitos. Muito pelo contrário. A polícia do Distrito Federal é uma das mais preparadas para lidar com conflito exatamente por causa dessa área enorme que é para manifestações populares. De fato, é a Praça dos Três Poderes onde o povo pode se manifestar. Então, o que acontece? As informações foram repassadas, o sistema de inteligência da Federal havia já comunicado à Secretaria de Segurança do Distrito Federal que essa manifestação teria que ser contida lá mesmo onde eles estavam, não deixar ele aproximar, porque já havia o acordo feito na sexta-feira para que isolasse todo o perímetro, inclusive foi noticiado em rede nacional que estava isolada a Praça dos Três Poderes. De repente, a gente percebe que haviam poucos policiais e alguns, de uma forma até estarrecedora, fazendo filmagens e fotografando um evento que eles deveriam coibir. Combater. Combater. Eles estavam lá para isso. Olha só essa imagem. Afinal de contas, a quem ele está aqui? A serviço de quem? Ele está fardado. Ele representa o Estado. Essa forma de tratamento, ela faz parte na lida com o manifestante diante do que poderia acontecer ali? Nesse nível de intimidade, não. Porque aí há um gerenciamento de crise, aí há alguém de uma patente maior que irá fazer essa negociação e essa conversa mais aproximada com a liderança das manifestações. Não o policial deliberadamente, e até como se ele tivesse no papel de copartícipe do evento. Na realidade, ele estava lá para impedir. Todo esse perímetro estava isolado na sexta-feira. No sábado, o secretário interino de Segurança Pública diz que estava tudo sob controle. Não é verdade, porque já havia informação na sexta-feira do sistema de informação de inteligência da própria Polícia Federal dizendo que era para tomar cuidado porque poderia acontecer esse evento. Nesse caso, a gente sabe que houve muitos ônibus, esses manifestantes entraram na cidade, muitos por via rodoviária. Sim. Né? Falhou também esse controle? Isso, o que está se investigando agora é exatamente isso. Como esse episódio aconteceu nesse nível, se já existia esse mundo de informações desde setembro de 2021, já havia um monitoramento de determinados indivíduos dentro das redes sociais, por causa das ameaças explícitas aos poderes, e aí esses ônibus se deslocam de todo o Brasil, cruzando as vias terrestres brasileiras, e o Serviço de Informação de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal sabia dessas informações porque elas são trocadas a nível nacional. E não houve, em nenhum momento, a abordagem desses indivíduos. Em alguns momentos... de resposta das tropas, por exemplo, de choque, que chegaram logo aí, foi razoável? Não, ali é para mostrar que quando o Estado quer, e ele tem força para isso, ele consegue. Consegue, em 1h30, as tropas, o efetivo que deveria estar lá, que não estava por algum motivo, talvez aí tenha a resposta do comandante já ter caído, a resposta do diretor da Polícia Federal em Brasília também já ter caído, e agora também o governador está afastado. Então você percebe, quando a tropa de contenção chega, ela leva 1h30 para controlar todo esse movimento. O que o senhor quer dizer é que com os instrumentos que esses manifestantes tinham, se houvesse minimamente aí uma tropa posta, não teria acontecido isso tudo? Ela deveria estar, mas parece, olha que coisa absurda, esses policiais que estão aqui próximo das praças dos Três Poderes, o que acontece? Eles parecem que foram encurralados e foram conduzidos por militares até essa posição. Você vê aquela imagem que vem, eles sendo um comboio levado por policiais. Professor, muito obrigado pelas informações, nos ajudando a entender aqui eventuais falhas